Bom, pessoal, hoje vou continuar a apresentação de ontem. Quem não viu vai ter um link aqui embaixo e vai ter uma descrição no cantinho aqui do canal para ver a apresentação anterior. E a gente vai falar hoje de Docker Compose. E o tema que eu dei, subnome e subtítulo que eu dei foi Docker Compose. Porque um é pouco, dois é bom, mas três é demais, e aí a gente vai entender o porquê. A gente viu na apresentação passada como a gente vai utilizar Docker. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a construir ou buildar as nossas próprias imagens, a gente começou a containerizar tudo que a gente via pela frente, que a gente gostou muito da ideia, etc e tal. E aí a gente começou a utilizar muito Docker por linha de comando, foi uma coisa super legal e maravilhosa. O problema é que daí a gente foi fazer o Docker trazendo já mais para o mundo de verdade, então a sua aplicação ela não vive sozinha, ela depende de outras coisas. Então você foi lá e deu um Docker pull, outro Docker pull, você deu um build no que você estava fazendo, deu um build em outro Dockerfile de outra coisa que você estava fazendo, deu Docker run, outro Docker run, e as coisas começaram a ficar um pouquinho mais divertidas, principalmente quando você tem containers que tem que subir em ordem e com configurações específicas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou subindo 4 containers. Tudo isso porque a minha aplicação aqui embaixo, que é uma aplicação simples de exemplo, ela depende do meu banco de dados, de um Redis e de um carinha aqui para capturar e-mail para o e-mail não ser enviado de verdade. Como a gente pode ver, já está começando a virar um negócio mais complexo. Aqui eu não estou colocando todos os parâmetros, porque se eu colocasse não ia nem caber no slide. Mas o princípio é o mesmo. Eu tenho que subir esses containers com configurações específicas, apontamentos específicos e depois subir esse outro container. Poxa vida, na apresentação passada eu falei que o Docker servia para facilitar a vida e não para te dar coisas para você digitar e lembrar, mais detalhes para você esquecer e errar, e matar subcontainers, que eu falei que era uma coisa super fácil e divertida, acabou ficando difícil e chato. Então tá meio contraditório. Eis então que vem entre aspas, a grande solução, que é o Docker Compose. Um pouquinho da história dele. Em 2013 tinha uma empresa chamada Orchard, que ela iniciou um projeto chamado Fig. Fig em inglês também é figo, a frutinha bonitinha. E em 2014, dado que fez um super sucesso na comunidade, etc e tal, e a Docker como empresa estava comprando todo mundo para deixar tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, eles compraram a Orchard e aí criaram o Docker Compose. Qual que é o propósito do Docker Compose em si? Basicamente, ele é só uma ferramenta para você poder definir vários containers em Docker num arquivo único e usando apenas um comando, você pode iniciar todos os seus serviços de forma mágica. Basicamente, é o que o Docker Compose promete. Primeiro passo, uma instalação, rodar apenas um comando que baixa ele e deixar o comando executável. É um comando independente, você só precisa do comando e nada mais. Mas tem vários outros jeitos de instalação, obviamente quem usa Mac talvez tenha que fazer de outra maneira, quem usa Windows de outra e aí por diante. E esse não é o único jeito de instalar no Linux em si, você pode instalar por um pacote em Python e coisas do gênero. Beleza. Mas qual que é o grande segredo do Docker Compose? É você ter um arquivo chamado dockercompose.yaml. Na época que era Fig, se chamava fig.yaml. E o que acontece? Esse arquivo ele vai ter todas as definições de serviços, volumes e propriedades que você precisa. Nesse caso, por exemplo, eu estou dizendo que eu tenho um serviço de banco de dados que utiliza um Postgres e vai montar esses volumes. Aqui eu tenho uma aplicação web que ela vai compilar uma imagem a partir do meu Docker Compose no meu diretório atual, executar esse comando assim que subir, e vai utilizar esses volumes, essas portas, e uma parte interessante, ela depende daquela aplicação, daquele serviço que eu disse lá em cima, que era o meu banco de dados. Dessa forma, com aquele Docker Compose todo lindo, bonito, maravilhoso, é só dar um Docker Compose Up, que toda a mágica começa a se desenrolar. Se as imagens que eu tinha lá referenciadas ou que eu precisava construir, elas ainda não foram construídas, agora elas vão ser construídas. Magicamente ele vai perceber que não tem o que precisa e vai buildar. Outra coisa linda, bonita e maravilhosa, ele vai subir as coisas em ordem.
Então, se eu falei que eu tenho um banco de dados, um Redis, e a minha aplicação depende do banco de dados e do Redis, então primeiro ele vai subir o banco de dados e o Redis, para só assim depois subir a minha aplicação. E, no mundo ideal, depois de apenas um único comando, tudo vai estar em pé, rodando do jeito que deveria. Uma maravilha. Só que, beleza, vamos parar de ficar simplesmente falando e vamos mostrar alguma coisa mais prática que a gente pode trazer. Por exemplo, uma coisa simples que a gente tem são, que nem eu tinha mostrado antes, containers que dependem de outros. Nesse caso, é bem parecido com aquele lado que eu falei, é uma aplicação que depende de banco de dados, Redis e banco. Aqui, obviamente, nos próximos exemplos só vão ter a parte importante para o exemplo, mas depois é só juntar tudo. Então, por exemplo, aqui eu preciso da minha aplicação mais outros 3 containers linkados bonitinhos. O que eu posso fazer é criar no meu Docker Compose mais ou menos desse jeito. Eu defino a versão dele, que agora está na versão 2, que tem umas propriedades a mais, digo o meu Redis, ele vai utilizar a imagem padrão do Redis. Da mesma forma, o meu capturador de e-mail aqui vai utilizar o Mail Catcher. O database, também uma imagem. A minha aplicação, vou buildá-la a partir do Dockerfile padrão e vou linkar com os outros containers que eu tinha definido aqui em cima. Da mesma forma, dou um Docker Compose, se nada aconteceu, ele builda, se nada tinha antes, né? E agora os containers vão subir na ordem. Nesse caso aqui, ele vai decidir se primeiro ele faz o Redis, depois o e-mail, depois o database, porque eles são independentes entre si. Porém, todos eles vão ter que estar em pé primeiro, antes dele subir a aplicação. Obviamente, se eu tivesse uma árvore de dependência bonitinha, mais complexa, ele vai obedecer, desde que você não coloque uma árvore de dependência que comece a ficar circular. Aí não vai adiantar muita coisa. E, da mesma forma que a gente tem um Docker Run, que eu posso passar um parâmetro "-d", eu tenho um Docker Compose Up "-d", que eu posso deixar a minha aplicação em background rodando e eu volto até meu terminal pronto para poder utilizar. Uma coisa interessante, quando a gente quer montar volumes no Docker, qual que é uma grande utilidade dos volumes? É, por exemplo, vou subir o meu banco de dados e eu quero que as coisas fiquem numa pasta para quando eu matar meu container eu não perder os dados que eu gravei no meu banco de dados. O jeito tradicional é você simplesmente fazer isso, você rodar o "-v", apontar para uma pasta e dizer o que aquela pasta vai se refletir dentro do container. Beleza, lindo, bonito, maravilhoso. Com o Docker Compose também é simples, você simplesmente diz que você vai ter um volumes, você define uma lista de volumes que aquele cara vai obedecer e acabou, bola para frente. Até a sintaxe é um pouquinho mais simples, onde aqui no Docker Compose você pode utilizar um ponto para indicar o diretório local, quanto na linha do comando do Docker você tem que passar o caminho completo, na verdade. Tem uma coisinha muito interessante que saiu nas versões mais novas do Docker e o Compose abraçou, obviamente, que se chama um volume nomeado. Naquele caso eu disse que era um diretório específico, disse, é um diretório aqui na minha máquina, etc e tal. Mas se eu não quiser mais me preocupar com isso, eu posso simplesmente dar um nome para esse volume. E eu posso utilizar esse volume depois em outros containers se eu quiser, e eu posso ter mais de um container utilizando esse volume ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Ele vai ser um volume gerenciado pelo próprio Docker e eu vou ver esse cara dando esse comando, docker volume ls. Da mesma forma eu posso remover, posso fazer o que eu quiser com aquele volume. Uma coisa muito legal. Outra coisa interessante, esse daqui é um exemplo real. A gente foi subir esse cara, que era um Consul, e ele depende de vários ranges de portas e vários protocolos também. Se você não colocar nada, ele vai subir protocolo TCP. Se você colocar um /UDP, ele vai subir como UDP. Vejam que eu tenho já 6 linhas só para definir que portas esse cara vai abrir. E eu ainda omiti as partes daqui para frente, que eram outros parâmetros que esse container precisava para rodar. Com o Docker Compose, isso fica ligeiramente mais simples. A única coisa que eu tenho que falar é declarar, olha, esse cara tem essas portas, e aí eu passo uma lista, idêntico ao que tem aqui em Bash. E aí eu também posso definir o protocolo que esse cara vai obedecer e tudo tranquilo. Da mesma forma, o que eu posso fazer é buildar outro Dockerfile, com outro contexto. Se vocês se lembram da apresentação anterior, no final do meu Docker Build, eu tinha que colocar um ponto, que aquele era o contexto que o meu Dockerfile ia obedecer na hora de utilizar copy.
Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou especificando que Dockerfile ele vai ler, porque eu posso ter vários Dockerfiles, e o contexto que ele vai utilizar para aquele Dockerfile. No Docker Compose, se eu quiser, eu posso simplesmente dizer, olha, esse meu serviço, na hora de ser construído, esse é o contexto dele, e esse é o Dockerfile que ele vai ter que obedecer. É uma coisa muito mais simples da gente entender. Da mesma forma, eu preciso escalar, minha aplicação tem que subir vários containers, etc. e tal. O Docker Compose tem um comando mágico chamado scale. Então eu posso dizer que aquele meu serviço, aplicação, ele vai ter o quê? 5 containers e magicamente ele vai subir. Obviamente você tem que tomar cuidado com a definição de portas que está lá, porque senão ele pode causar conflito se você disse que todo container application tem que subir a porta 5000. Aí o segundo que subir vai dizer, opa, a porta 5000 do seu host já está ocupada. Então você tem que tomar cuidado com isso. Ou seja, é totalmente excelente. Alguns comandos úteis do Compose, que são realmente muito legais, é que você pode dar um Docker Compose Build para ele construir as imagens que você vai utilizar. Construir, nesse caso, se eu não tenho uma imagem que eu defini, ele vai baixar. Se eu tenho Docker Files ali que ainda não tem uma imagem construída, ele vai construir para mim. Eu posso passar esse parâmetro menos no cache, que é um parâmetro que eu acho muito interessante porque ele constrói as imagens ignorando se já foi construído anteriormente ou não. Ele é um pouco esperto e ele mantém um cachezinho no registro dele dizendo que, olha, esse cara aqui você já buildou, não precisa mais. Mas se por algum motivo você quiser reconstruir aquela imagem ou o cache dele está mais te atrapalhando do que te ajudando, você pode forçar a construção daquela imagem. Da mesma forma, os comandos lá que eu estava dando Docker Compose up. Mas se quiser, eu posso ter um Dockerfile com vários serviços definidos e eu só quero subir um. Por exemplo, eu quero ver, naquele meu caso, se um Redis estava funcionando. Então eu posso dar Docker Compose up Redis. E aí ele vai subir apenas o Redis e tudo que o Redis depende. E isso é uma coisa muito interessante. Quando você tem um Dockerfile que define 10 coisas, você só quer subir uma e essa uma coisa depende de outras 4. Você não vai ter que ficar caçando o que aquela coisa depende. Ele já vai fazer isso para você. E quando você tiver terminado tudo, é só você dar um stop e ele simplesmente vai parar o container, por baixo dos panos vai dar um Docker stop. Você pode dar um Docker Compose start, que daí ele reinicia os containers que estavam parados. E aí você também, depois que você parou containers, você pode dar um Docker Compose RM, que aí ele vai remover aqueles containers parados e não vão ficar mais lá soltos ocupando espaço. Uma coisa que todo mundo se pergunta, onde a gente vai utilizar esse tal de Docker Compose? Uma coisa que todo lugar recomenda é você utilizar no seu ambiente de desenvolvimento, porque para você começar a desenvolver na sua aplicação é muito simples. Você dá um Docker Compose up, ele faz toda a mágica e depois de um certo tempo, que vai depender da sua internet e do seu processamento, você já pode começar a trabalhar. Simples assim. Da mesma forma, você pode utilizar no seu workflow de integração contínua, onde lá no servidor de integração contínua ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Você pode dar um Docker Compose up para o serviço que você precisa, ele vai subir tudo que aquele serviço precisa num ambiente de testes, bancos específicos, coisas do gênero. Você pode mandar disparar todos os testes que você precisa e depois você dá um down, que ele vai dar stop e vai remover tudo que ele estava utilizando. E uma grande observação é que em produção o buraco é muito mais embaixo, porque o ambiente de produção ele geralmente é diferente, é clusterizado, pode estar em data centers dispersos, você pode fazer configurações diferentes, então aí você já jogaria isso para uma coisa mais Kubernetes da vida, algo do gênero. Já está terminando, então quem quiser brincar depois, aqui tem várias referências, o do próprio Docker Compose, o site deles explicando, a página de instalações, onde tem várias formas de você instalar. O que eu recomendo mais é esse link aqui, onde tem a referência para você criar o seu dockercompose.yaml. Tem muito mais coisa do que eu falei, do que eu mostrei agora, muito mais nuances e coisas úteis. É muito legal para a gente saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e coisas mágicas do gênero. E também tem quick starts interessantes de Rails e Django lá dentro que vão te permitir você ter uma ideia melhor do que está acontecendo. E é isso.
basicamente, só isso.